Charles do Bronx e Ilia Topuria fazem luta principal do UFC 317, evento mais importante do ano no Ultimate. Afinal, estamos na Semana Internacional da Luta e esse é um combate válido pelo cinturão vacante dos pesos leves até 70 quilos aí do UFC, que foi abandonado pelo até então campeão Islam Makhachev, que decidiu subir de categoria para tentar um duplo campeonato. Nesse vídeo aqui eu quero passar a minha visão daquilo que eu acho que o Charles do Bronx precisa fazer para sair como vencedor dessa luta, que é muito difícil. É um casamento de jogo bastante complicado para o brasileiro. Desde já eu te convido a dar a sua opinião aqui no campo de comentários, fique à vontade. Se você pudesse dar um conselho para o Charles, o que você faria para que ele saísse de lá como vencedor? Como você iria traçar aí a estratégia do brasileiro? E vamos lá, vamos à minha opinião, vamos à minha análise aí da luta. Charles do Bronx não é o maior finalizador da história do UFC à toa. Para mim, ofensivamente falando, é disparado o melhor jiu-jitsu da história do MMA. Então, ele tem aí uma grande arma a seu favor. Ele não é um wrestler nível ou América ou os caras do Cáucaso. Não, ele não tem esse nível, mas ele tem sim um bom wrestling e dá para ser usado. Eu tô vendo muita gente falar que não, ele não tem que usar o wrestling porque o Topuria vem dessa modalidade, porque ele é bom. Sim, ele é bom, mas se o Charles do Bronx não puder usar grappling com qualquer lutador que seja, eu não quero mais viver nesse mundo. Não faz o menor sentido. Dito isso, na minha opinião, ele vai precisar usar a sua luta agarrada se quiser sair como vencedor aí desse combate. A trocação é algo que ele tem que evitar a todo custo. Ele vai fazer isso? Não. O seu instinto não deixa ele fazer esse tipo de coisa. Ele é o cara do show, ele é o cara da emoção. Você se prepare, porque o brasileiro vai passar por apuros, mesmo que depois saia como vencedor. É do estilo dele. Eu não estou dizendo que ele vai ignorar que ele tem o melhor jiu-jitsu ofensivo da história e não vai usar, não é isso. Mas ele vai acabar trocando. Porém, se eu fosse o seu treinador, se eu fosse traçar a estratégia, a minha principal condição de vitória seria o wrestling mais jiu-jitsu. Colocou ali na grade, tentou quedar, não conseguiu, tenta mochilar, cara. É o que ele fez com o Poirier e deu muito certo. O jiu-jitsu do Charles é fino demais, cara. Por mais que o Topuria seja bom na luta agarrada, no grappling, ele não é melhor que o Charles do Bronx. Já na trocação ele é mais trocador que o Charles. Ele tem a mão mais poderosa que o Charles, que tem sim a mão dura, é verdade. Se o Charles acertar primeiro, provavelmente ele vai ou nocautear ou finalizar. Mas a gente vai fazer o quê? Roleta russa? Vamos sair os dois lá na mão e quem acertar primeiro ganha? Não é assim que a banda toca, é uma disputa de cinturão do UFC e ela tem que ser levada a sério. Não é o cinturão BMF, que você tem que provar que é o machão, bater no peito e falar, não, eu sou o cara, eu vou te destruir. Não, é uma luta de cinturão do UFC, cinturão oficial, de campeão. Você tem que levar o máximo a sério possível, sem fugir do estilo, sem fugir do instinto. Lutador que foge daquilo que ele é, da sua essência, ele costuma fracassar. Eu não estou falando pro Charles recuar, eu não estou falando pro Charles não partir para dentro. Não, é para ele fazer tudo isso, mas sempre com o seu jiu-jitsu e o seu wrestling engatilhados como condição principal de vitória. Caso ele tente engajar ali com o Topuria na grade, tenta derrubar, tenta mostrar e não consegue, tá gastando energia à toa, beleza, vamos para a segunda condição de vitória, que são os chutes. Eu discordo da galera que tá falando dos chutes do Charles como se ele fosse uma espécie de Yair Rodrigues. Não, ele não tem esse nível de chute, tem bons chutes e reassistindo algumas lutas do Ilia Topuria, eu vi que ele não aceita muito bem os golpes com os pés. Então é uma condição de vitória boa, não pode ser a principal, porque a principal arma dele é o jiu-jitsu, é aquilo que tem que ser usado. Mas é como eu disse, não conseguiu implantar o seu jogo de grappling, vamos partir para os chutes. Vamos partir para chutes nas pernas, minar a movimentação do Topuria, ele depende demais para cortar ângulos e chegar no brasileiro. Então vamos minar com chutes na perna, chutes na perna. Segundo round, vamos tentar grudar no clinch, dar algumas joelhadas na linha de cintura, cansar o adversário para que você possa depois voltar
no terceiro ou quarto round com a sua condição original de vitória, tentar o grappling, agora com ele mais cansado, mais machucado. Então eu traçaria esse tipo de estratégia. Primeiro, wrestling jiu-jitsu. Não funcionou? Vamos partir para os chutes. Não funcionou? Aí de último caso, vamos partir para a troca de mão. Vamos sair na porrada. O que não pode é fugir da sua essência. Tá vendo como dá para traçar uma estratégia sem fugir da essência? O Charles é um brigador, é um porradeiro, é o cara do show. Mas dá para fazer tudo isso sendo um cara inteligente, usando as suas melhores armas primeiro. Você usa uma, não deu certo, você usa outra, não deu certo e vai usando. E essa é a vantagem de você ser completo. O Charles ele é bom em pé e ele é bom de chão. Ele é bom em pé com as mãos, ele é bom em pé com chutes, ele é bom de wrestling, ele é bom de jiu-jitsu. É por isso que é importante nesse esporte você ser completo, para que o seu treinador ele tenha um leque de opções aí para traçar as melhores estratégias possíveis. Que se não der certo de um jeito, vai de outro e por aí vai. Não é como, por exemplo, o Michael Page, que você vai ter que usar a trocação e ponto. Se em algum momento não der certo, acabou, você não tem o que fazer. O Charles não. O Charles é um lutador craque no jiu-jitsu, muito bom no wrestling, muito bom na trocação e tem poder de nocaute. Dá para traçar uma boa estratégia para sair como vencedor. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou manter a minha opinião. Eu acho que o Charles é zebra. Eu acho que essa luta não casa nada bem para ele. Sou torcedor do Charles, não por ser brasileiro, eu não tenho essa besteira. Eu não defendo bandeira. Eu gosto de lutador, daquilo que ele me proporciona de entretenimento. E o Charles é um dos meus lutadores preferidos. É o cara que sempre dá show, não tem luta ruim. Eu gosto dele por isso e pela sua história de vida. Um cara desse como campeão, ele é referência para muitas crianças que às vezes pensam em desistir, para muitos jovens que, pô, não vou conseguir. Aí olha para a história do Charles e fala, caramba, esse cara passou por isso, isso e isso. E olha onde ele chegou. Eu também posso. Então eu gosto de campeões com um nível de história de superação do Charles do Bronx. Eu gosto muito do Charles, eu sou torcedor dele. Mas analisando friamente, tecnicamente, eu acho que é um casamento ruim pro Charles do Bronx e acho que ele é zebra. Mas não é aquela coisa de já perdeu, vai ser goleada pro Topuria. Não, dá pra vencer. O Charles é um lutador completo, é um lutador que tem todas as armas aí desse esporte disponíveis nas suas mãos. É só saber usar. Inclusive ele é mais completo que o Topuria. O problema aqui é realmente o casamento de estilos que não favorece tanto, pensando que o Topuria vai defender as quedas do Charles, vai se defender bem do jiu-jitsu, e uma vez trocando mãos, o Topuria é inegavelmente melhor. A gente não pode querer dizer o contrário por pachequismo, não pode cometer esse erro, porque senão a gente acaba se frustrando, caso o Charles saia na mão e caia duro. Aí muita gente vai começar a dizer, ah, a luta foi comprada, porque o UFC odeia que brasileiro tenha cinturão, então foi lá e pagou pro Charles perder. É sempre essas lorotas, cara. Quando acontece você colocar muita expectativa no lutador, aí ele vai lá e falha e a luta é sempre vendida. É sempre esse papinho. E não é assim que a banda toca. Vamos colocar na nossa cabeça que o Charles do Bronx é zebra, porque o casamento não é bom pra ele, né? Mas vamos torcer pro cara. Vamos torcer por mais essa superação do Charlinho. Ele tem as ferramentas necessárias para sair vencedor. Ele é mais completo que o Topuria. Ele é um dos lutadores mais completos do mundo. O problema do casamento de estilo é isso. Eu estou imaginando que o Topuria vai defender bem do grappling. E uma vez ali, é complicado, cara. O poder de nocaute do Topuria é assustador. Ele nocauteou o Max Holloway, que nem knockdown havia levado ainda. Ah, não, se eu não me engano, ele levou knockdown contra o Jesse Gate, não é mesmo? Só isso. Um dos caras do maior queixo da história do UFC, queixo mais duro. Ele nocauteou o Volkanovski, que é um dos melhores lutadores da história. Um dos melhores peso-pena. Foi na sequência os dois no auge. Não tem essa de os dois estar fora do auge não, tá? Inclusive o Volkanovski voltou já a ser campeão. Então assim, não estamos falando de qualquer um. O Charles teve seus desafios lá também. Mas o Topuria, recentemente, ele tá com um histórico melhor. Ele venceu 2 dos maiores, enquanto que o Charles vem de vitória sobre o Michael Chandler. Que não significa muita coisa hoje. Essa que é a verdade. Agora eu quero que você dê a sua opinião aqui no campo de comentários, se você concorda comigo, se você discorda de mim. Vai se inscrevendo se ainda não for inscrito. Se chegou até aqui, gostou do conteúdo, não custa nada deixar aquele like para dar aquela moral, clicar em hypar para fortalecer o nosso trabalho. Tamo junto, valeu e até mais.